Olá, meus irmãos, Deus abençoe a todos. O meu nome é Marcos, sejam todos bem-vindos ao canal Sonhos de Profeta. Meus irmãos, vejam comigo, esse irmão aí, ele teve uma visão agora, bem recente, e o que ele vai dizer é referente a esse ano de 2025, o que vai acontecer. Veja o que ele está dizendo, irmãos, é muito forte e tem total base bíblica o que ele vai dizer. Na visão, o Senhor me dizia: anuncie para a igreja, anuncie a meus filhos. O Senhor me dizia: vem tempos difíceis. O Espírito Santo me disse: diga à igreja que cuide de sua salvação. E ele me disse: muitos não estão cuidando de sua salvação. Advirta a igreja que tenham mais temor de Deus, porque muitos naquele dia serão surpreendidos, me disse o Senhor, porque não terão olhos em sua vasilha. O Senhor veio a mim e me disse: diga à igreja que se arrependa de seus pecados. Virão dias dolorosos e fortes, me disse o Senhor. Estamos sobre uma onda de ataque e homens e mulheres estão dormindo, me disse o Pai. Homens e mulheres, me disse Deus, estão fracos espiritualmente, que já não oram, não jejuam, não faz oração. Deus me disse que há muito profissionalismo nos altares. E o Pai me disse: chorem os sacerdotes e os ministros de Deus. E o Senhor me disse: não tenha medo de anunciar, porque você foi posto como um atalaia para as nações. Homens e mulheres devem orar pelas nações, porque vem um dia muito forte, a qual ninguém vai poder detê-lo. É a ira de Deus, disse o Senhor. Vem um tempo em que a terra será sacudida. Muitos têm entristecido o Espírito Santo, me disse Deus. Muitos têm entristecido o meu espírito, me disse o Pai. Muitos deixaram de ter medo. Muitos deixaram de me amar, de me honrar. E eu castigarei a maldade e o pecado das nações. O Pai me disse: eu vou bater na terra e haverá um juízo. Eu vou bater na terra, haverá um juízo. Eu vou bater na terra, haverão dias difíceis, e homens e mulheres correrão e me buscarão. Vêm meses fortes e esse ano de 2025 será um ano terrível, terrível. E ninguém vai poder deter o que vem. Cuide de seus filhos, disse Deus. Ele me disse: cuide de seus filhos. Coloquem mais atenção e cuidado em seus filhos, porque há espíritos imundos que estão se movendo pelas nações para que a inocência dos filhos seja corrompida, disse Deus. Na visão que Deus me mostrava, eu via gritos e olhava como as montanhas estavam em erupções vulcânicas. E eu via uma crise global, e por causa da crise eu olhava muitos roubos, muitos sequestros, eu via muitas extorsões. E o Senhor me disse: serão dias difíceis e uma onda muito forte, onde homens e mulheres, me disse o Pai, ficarão fracos. E agora o Pai me disse: fortaleçam-se no Espírito e fortaleçam-se na oração, me disse Deus. Fortaleçam-se na oração. Vou sacudir o mundo. E agora é a hora do que vem. Ninguém vai poder deter, porque o Espírito diz: eu estou falando. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça
A crise vai tocar a terra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Há homens e mulheres que têm que endireitar os seus caminhos tortos, me disse o Pai. Vêm fortes inundações para todo mundo. Virá caos. Deus me disse, diga para a igreja que não seja fraca. Diga à igreja que não seja preguiçosa. Diga para a igreja que não se esqueça do que eu estou falando. E eu venho cedo, eu estou voltando. O Pai me disse, daqui a algum tempo se escutará o som da trombeta, o Pai me disse. E não se esqueça que a hora está chegando. Eu estou procurando homens e mulheres limpos, sem manchas e sem rugas, homens e mulheres santos, homens e mulheres puros, homens e mulheres consagrados, homens e mulheres que não se deixam corromper pelo diabo, uma igreja que está orando e chorando e esperando a volta do Senhor, me disse Deus. E o Espírito Santo veio a mim e ele me disse, estou cansado de mentirosos, cansado de enganadores. O Espírito Santo me disse, estou cansado de falsidade. Irmãos, esse é o tempo em que homens e mulheres têm que consertar a sua vida, porque o que se vem é muito forte. Eu tive essa visão, onde o Espírito Santo de Deus, ele me disse, Abne, escute e escreva. E eu escrevi tudo isso. Fale essas coisas que acontecerão. E eu disse, o que são essas coisas que acontecerão? E ele me disse que os governos se corromperão, e alguns governantes das nações não terminarão o seu mandato. E o Pai me disse, a corrupção vai avançar, e ninguém vai poder deter. O Senhor também me disse que a igreja tem que ser boa administradora das finanças. Diga aos homens, diga às mulheres que sejam boas administradoras das finanças, porque o que virá é muito forte, faltará alimento nas casas. E o mais importante que o Pai me falou, que é muito forte, o Senhor me disse essas coisas. Primeiro ele me disse sobre a crise que vem, sobre a política e sobre a situação que vem sobre o mundo para administrar as nossas finanças e ter alimentos em reserva, porque haverá uma crise tremenda. E o Pai também me dizia que ninguém vai poder controlar o que vem. E também ele me disse que muita gente se apartará de mim, me disse o Senhor, e caminharão por caminhos torcidos e escuros. E o Senhor me disse, diga à igreja que se fortaleça na fé, porque o diabo montará perseguição a muitos, e muitos que estão fracos e não estão firmes, diz o Senhor, cairão nas armadilhas do adversário. E o Senhor falava e me dizia, há muitos que vão ficar enfermos, mas tenham fé e confiem em mim, porque eu os sararei. E o Pai também me dizia, orem pelos jovens, porque chegará um tempo onde os jovens não vão querer mais me servir, assim disse Deus, e caminharão por caminhos de pecado, me disse o Pai. E muitos morrerão se não derem atenção a isto. E ele me disse que clamem pelos seus filhos e os guiem pelo caminho correto. E o Espírito me disse que muitos têm se apagado o Espírito dentro deles e têm que voltar a acender o fogo. Muitos têm deixado de orar pelas noites e pelas madrugadas, porque têm se afastado, estão com seus corações perturbados e deixaram de procurar a minha face. Mas o Senhor está dizendo que está derramando sobre a sua igreja
que volte a se ajoelhar, volte a jejuar, rasguem os seus corações, assim disse Deus. E essa noite eu estou tremendo, porque vem uma época muito forte, vem um tempo muito forte. Temos que estar preparados. Escute isso e eu quero terminar. Há muitos pregadores feridos por causa de pastores, apóstolos. Há muitos pregadores feridos porque há pastores que se aproveitam dos ministros de Deus e dos jovens pregadores. Deus me disse, eu vou julgar os falsos pastores, os pastores mentirosos e sem vergonha, me disse Deus, porque há muitos deles vão atrás do dinheiro e não das almas. Há muita vergonha dentro da igreja. E o Pai está cansado disso. Arrependam-se. Arrependam-se dos seus maus caminhos. E há igrejas que vão ser sacudidas. Porque Deus os encontrou faltoso. E ai dos filhos de Eli. Porque os filhos de Eli não se arrependeram. E os filhos de Eli, eles morreram. Quem tem ouvidos, ouçam esta noite para ouvir. Ouçam o que o Espírito está falando para a igreja. Eu sou a voz do Senhor. Mesmo que você se magoe, mas eu tenho que falar, porque Deus me mostra e eu não posso ficar calado. Sabe por que as nações estão submergidas em maldição? Sabe por que o inferno avança, a delinquência avança, a morte avança, a pobreza avança, a crise na igreja avança por causa do pecado que se meteu dentro da igreja. Homens com aparência de piedade, mas no seu coração não há temor de Deus. E Deus está cansado disso. E Deus está chamando a igreja para se arrepender. Porque a qualquer momento, Cristo vem. Você não pode esconder o seu pecado de Deus. Você não pode se esconder dos olhos de Deus. Ele está perto de nós. E Ele conhece o nosso caminho. Quem tem ouvidos para ouvir, escute. Porque há tempos de dor. O que vem, ninguém poderá escapar. Deus te abençoe e te guarde. Pai, esta noite, todo aquele que ouviu esta mensagem, que ele torne a Ti. Todo aquele que ouviu essa mensagem se arrependa e torne o seu coração para a santidade. Ainda há homens santos, ainda há mulheres santas, e ainda há apóstolos e pastores santos, mas são muito poucos. Deus te abençoe e compartilhe isso, porque pessoas têm que ouvir o que Deus está falando. Meus irmãos, deixe aí o seu comentário, o que vocês acharam desse vídeo. Se vocês creem, em tudo isso que foi dito, tudo que ele disse, tem base bíblica, tem fundamentos bíblicos. Porque, de fato, nós estamos aí, vivendo os últimos dias e o mundo ele tem que entrar em colapso, o mundo ele tem que entrar em crise, uma crise global, para que entre, para que chegue o anticristo, para que ele dê, a entrada e traga a falsa paz, traga a falsa solução, onde muitos serão enganados. Irmãos, tudo tem que se formar.
para que isso aconteça. E a palavra de Deus já fala sobre isso. E as coisas estão acontecendo muito rápido. Eu não sei se vocês perceberam, né? E esse ano de 2025 já começou muito acelerado, com muitas coisas acontecendo ao redor do mundo. E a cada ano que se passa, mais acelerado estão as coisas, mais rápido as profecias estão se cumprindo. E a ponto de que as pessoas acharem, né, que tudo isso é normal, né? Parecem que as pessoas estão anestesiadas com tantas profecias se cumprindo, com tantos fenômenos, né, na natureza se cumprindo, essas enchentes que tem pessoas que acham que isso é normal, que isso é simplesmente porque o homem tomou o espaço e não tem mais lugar para a água. Irmão, sim, mas é a profecia que está se cumprindo. É caos em todo mundo. E como que se explica os fenômenos, né, os furacões que estão aumentando ao redor do mundo, os tornados que estão aumentando nos Estados Unidos, lugares onde nunca teve gelo, nunca teve neve, estão nevando, lugares, irmãos, que estão esquentando fora do normal. Irmãos, isso tudo é sinal da volta de Jesus, sinais na natureza. Deixe aí o seu comentário, o que é que vocês acham que vai acontecer nesse ano de 2025, o que é que vocês acharam desse vídeo, amém? Eu agradeço a todos vocês que chegaram até o final do vídeo, que Deus te abençoe, abençoe toda a sua família e até o próximo vídeo.